Como vocês já devem ter percebido, no Blender não há um jeito certo de modelar. Na verdade, existem várias formas para se chegar naquele resultado. E aí, quer aprender um pouco sobre modelagem? Então fica aí que a gente vai fazer na prática. Dessa vez nós vamos aprender a modelar uma picareta. Mas por que uma picareta? É importante que vocês entendam que, independente da prática, todas elas possuem conhecimentos durante seu processo, o que pode facilitar o aprendizado de vocês. Mas como aqui nada é à toa, eu explico lá no final o porquê da picareta. Beleza? Bora para a prática. Pessoal, antes da gente começar, acessa o link aí da descrição para vocês baixarem um arquivo de referência aqui da nossa picareta. Tem também a textura de madeira para o cabo. Para a gente começar, vamos colocar primeiro a imagem de referência aqui. Com o Shift A, a gente adiciona aqui esse item, imagem de referência. Seleciona aqui picareta exemplo, abrir, só colocar um pouquinho para cima. Vou deletar esse cubo aqui. Agora, vamos adicionar aqui um objeto, esse daqui, o torus, que vai ser bem simples para a gente modelar ali a parte do ferro, do metal. Só diminuir aqui a escala, posicionar aqui bem na base. Vamos acionar aqui o wireframe, que é para a gente ter acesso aos vértices ali de trás. Só selecionar aqui essas duas edge loops e jogar lá para cima no topo. Beleza. Agora, vamos aproveitar que tem essa edge loop aqui embaixo e vamos só selecionar aqui, jogar ela aqui para esse ponto. Beleza. Agora a gente precisa criar um novo corte aqui para definir essa área aqui, tá? Então, com o Cut Loop, o Ctrl R, a gente corta aqui e define nesse ponto. Só que tem a parte interna também, tá vendo? Então, vamos criar um corte ali na parte interna. Eu vou colocar mais para baixo aqui de propósito, só para ensinar um truque para vocês. Vamos supor que a gente queira colocar essa edge loop alinhada com essa edge loop no eixo Z. É só você selecionar aqui o último vértice e aqui como referência de transformação a gente coloca como elemento ativo. Então ele vai pegar toda a edge loop e trazer para o mesmo ponto no eixo Z. Se a gente apertar o S, Z, que é o eixo, e 0, ele zera assim o distanciamento entre uma edge loop e outra, no eixo Z. Dessa forma a gente tem as duas edge loops alinhadas aí no eixo Z. Como a gente está modelando um modelo simétrico, então, para a gente não perder tempo tendo que modelar os dois lados, vamos apagar aqui metade do objeto, só selecionar todos os vértices aqui da esquerda e deletar. E aí a gente utiliza um modificador chamado Mirror para a gente estar espelhando os dois lados, beleza? Mas para a gente usar o modificador Mirror, primeiro a gente tem que colocar o 3D Cursor aqui ao centro desse objeto. E para isso, aperta aí Shift S e essa opção aqui, Cursor para selecionado. Opa, a gente tem que tirar aqui e colocar no centro, Median Point. Agora sim, cursor para selecionado e temos o cursor bem ao centro do objeto, percebe? Beleza, vamos colocar aqui nos modificadores. E aqui a gente adiciona o modificador Mirror para espelhar aqui o modelo para a gente. Bom, o espelhamento está sendo feito no eixo X, né? Então tudo que estiver do lado direito vai estar do lado esquerdo, só que ele não permite a gente editar o lado esquerdo. Por quê? Porque todos os vértices que a gente alterar desse lado aqui, ele vai estar espelhando do outro lado. Percebe? Bom, agora coloca aqui em faces para a gente editar essa parte aqui. É só selecionar essas duas faces. E aqui a gente cria uma extrusão mais ou menos até o centro. Vamos diminuir aqui a escala no eixo Z para ir acertando aqui. E a gente cria uma outra extrusão até mais ou menos esse ponto. Vamos rotacionar aqui um pouquinho.
E o terceiro a gente coloca até a ponta. Vamos zerar no eixo Z aqui, é só a escala Z0. A gente precisa modificar alguns vértices aqui na base para deixar ele mais suavizado aqui no modelo. Vamos voltar aqui em vértices, selecionando esse ponto, a gente joga ele para esse outro ponto. É só apertar Alt M nessa opção aqui. Então ele vai jogar do primeiro selecionado ao último. E aqui a mesma coisa. Nesse lado também. E aqui embaixo por último. Beleza. Ele ainda está com esse aspecto low poly, mas é porque a gente não colocou um modificador de suavização. É importante que essa opção aqui, Clipping, esteja selecionada para fixar as duas partes. Vamos adicionar então aqui um novo modificador, o Subdivision Surface. E aqui a gente aciona o Shade Smooth. Beleza? Agora sim já está bem suavizado, percebe? Vamos só fazer mais alguns detalhes aqui. Deixa eu colocar em wireframe. Aqui é só selecionar esses vértices e ir alterando para levar como referência o nosso modelo aí. Só que, lembrando, não precisa ser perfeito, tá, gente? É só um modelo de referência, fica a critério de vocês. Aqui na ponta, vamos selecionar, rotacionar um pouquinho aqui. Beleza. Agora vamos colocar aqui na visão de cima para a gente conseguir modificar nessa parte aqui do metal. Deixa eu colocar o wireframe de novo. É só selecionar aqui e com escala Y a gente pode modificar. Só que melhor, vamos acionar essa opção aqui de edição proporcional, que assim a gente consegue modificar todos os vértices conectados a esses de forma proporcional. Com o scroll do mouse, a gente consegue aumentar e diminuir esse alcance, essas modificações. Beleza? Bem legal, né? A nossa parte metálica já está modelada e agora a gente precisa modelar o cabo. Vamos colocar aqui na visão de cima novamente e adicionar aqui com Shift A o cilindro. Ele sempre fica um pouquinho maior, é só a gente diminuir aqui um pouquinho com a escala para ficar aqui dentro do nosso ferro, beleza? Agora vamos só reposicionar aqui até o topo. Em modo de edição, vamos pegar esses vértices aqui e jogar lá para baixo. Opa, deixa eu só tirar aqui, beleza? Vamos colocar aqui embaixo. Agora, vamos acionar aqui o Faces para ficar mais simples a nossa modelagem nessa parte. Com o I, a gente cria aqui uma extrusão interna no polígono. Vamos fazer novamente o I, só que dessa vez a gente vai unir todos esses vértices. E para isso é só a gente apertar Alt M nessa opção aqui, Collapse. Beleza? Isso vai ser bem útil na nossa texturização. Aqui é a mesma coisa com o I, para a gente criar aqui o detalhe de baixo. Mais uma vez o I e novamente Alt M, Collapse. Beleza? Vamos adicionar agora um modificador, Subdivision Surface, e aqui acionar o Shade Smooth também. Percebe que nesse ponto ele está bem danificado? Vamos fazer um corte aqui com o Cut Loop e jogar ele aqui para cima.
Agora sim, está bem suavizado. E aqui embaixo a mesma coisa. Vamos criar um corte aqui, colocar aqui para baixo. Mais um pouquinho. Beleza. Deixa eu só colocar o modelo um pouquinho para frente para não atrapalhar. E assim a gente fez o nosso cabo. Agora a gente precisa criar os materiais. Para isso, vamos dividir aqui a área. Dá um zoom aqui um pouquinho. E aqui a gente seleciona o Shader Editor, que é o editor de materiais. Aqui em materiais, a gente precisa criar o material. Agora vamos adicionar aqui uma textura com o Image Texture e abrir aqui a nossa textura de madeira, que é esse daqui, madeira textura. Beleza? Vamos ligar aqui no Base Color. Deixa eu só acionar aqui para ficar mais visual. Percebe que ainda está toda errada, né? Porque a gente não criou um mapa de textura para ela ainda. Para a gente criar um mapa de textura, é só a gente vir aqui em UV Editor e selecionar aqui madeira para a gente visualizar a nossa textura aqui. A nossa malha está aberta dessa maneira, percebe? Por isso que não está dando certo aqui. Vamos voltar aqui em vértices e selecionar aqui um Edge Loop que vai desde este vértice até o último aqui embaixo, beleza? E a gente vai usar essa seleção para criar um corte aqui na nossa malha. Com o Ctrl E, a gente entra aqui em Edge e seleciona essa opção aqui, ó, Mark Scene, para a gente criar esse corte, tá vendo? Agora, seleciona todos os vértices com o A, aperta o Unwrap. Assim a gente já tem uma nova abertura da malha. É só colocar aqui em renderizado, mas ainda está errado, tá vendo? Porque ele está na vertical e não na horizontal. Para a gente corrigir, vamos selecionar todos os vértices aqui e rotacionar 90 graus. É só digitar R90, beleza? E aqui a gente aumenta também com a escala e escala Y também para aumentar aqui nesse ponto. Agora tem uma função bem bacana aqui em UV, é essa daqui, para a gente minimizar qualquer imperfeição na textura. Olha que bacana como ela harmonizou os vértices, percebe? E olha a nossa textura. Muito legal, né? Percebe a continuidade da textura aqui? Não há uma junção, é totalmente contínua. Vamos olhar aqui por dentro, olha para vocês verem que bacana. Percebe a continuidade? Vamos voltar aqui em Shader Editor para a gente definir alguns detalhes a mais aqui, como o brilho, o reflexo e as ranhuras da madeira, beleza? Esse parâmetro é só diminuir para 0,35 para a gente ter esse brilho suave na madeira. Agora, para a gente fazer as ranhuras da madeira, é só a gente adicionar aqui em Vector o Bump ligar aqui o Color no Height e o Normal no Normal. Percebe que ainda está bem grosseiro, né? É porque a gente precisa determinar aqui outros parâmetros. Aqui a gente coloca 0,1 e na distância 0,1 também. Agora sim a gente tem leves imperfeições na madeira.
Agora que a gente tem o cabo pronto, vamos colocar aqui um material para o nosso metal. É só a gente adicionar aqui um novo material. Vamos colocar aqui a cor preta. E vamos colocar algumas imperfeições também nesse metal. Para isso, vamos adicionar aqui em Texture essa opção aqui, Noise Texture, para criar um efeito com ruídos na nossa textura. Para ficar mais visual, vamos ligar aqui o Color, o Base Color, assim dá para a gente ver aqui os detalhes, tá vendo? Aqui em escala, vamos colocar 1 e em detalhes 10, para ficar bem detalhado. Beleza? Vamos adicionar agora aqui em Vector o Bump. É só a gente colocar aqui no Height e o Normal no Normal também. Agora sim. Ainda está grosseiro, né? Mas é porque a gente precisa alterar essas opções aqui. O primeiro a gente coloca 0.3 e a distância 0.3 também. Agora sim a gente tem um aspecto aqui de ferro fundido. Bem legal, né? E simples assim criamos a nossa picareta. Eu escolhi a picareta porque nós vamos usá-la junto com o modelo da próxima prática na conclusão dessa série, onde a gente vai aprender como criar uma vinheta animada usando partículas. Então, se você perdeu a prática anterior, clica aí no card ou na descrição para fazer com a gente, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!